Pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Luciano Pinheiro de Sá, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Finanças e Controladoria. Eu tenho buscado fazer uma série de entrevistas com o objetivo de mostrar um pouco sobre a vivência prática para as nossas alunas e alunos. E hoje vamos conversar com um profissional da área de controladoria, que é um grande amigo pessoal, e tenho muito carinho por ele. Tiago Batista, meu muito obrigado. Tiago Batista Silva, meu muito obrigado por aceitar participar aqui do encontro. Tiago, que tem sua formação aqui na cidade de Juiz de Fora, em Ciências Contábeis, isso na graduação, num tempo ainda que a cidade de Juiz de Fora ainda não tinha, né? Não tinha na Universidade Federal de Juiz de Fora a graduação em Ciências Contábeis. Nós não fomos, foi contemporâneos de graduação em Ciências Contábeis. Nós tivemos momentos distintos lá, mas através de um amigo em comum, né? O nosso saudosíssimo Bruno Miranda, e a gente acabou construindo aí essa amizade que já perdura aí há um bom tempo. Thiago, inicialmente uma fala para você, daqui a pouco eu vou fazer uma leitura do seu currículo aqui. Queria desejar boas-vindas para você. Pô, legal, Luciano. Pô, obrigado mesmo. Muito feliz com o convite, né? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite de participar desse bate-papo, né? E, pessoal, como primeira mensagem para vocês, o Luciano, além de um excelente educador, a gente acompanha a trajetória dele há muito tempo, é um amigo muito querido, muito próximo, ele e toda a família, e eu espero poder contribuir aí com todos vocês, aí, espectadores, né, e oferecer a todos aí uma visão mais prática e ampla do papel da controladoria e do contador nas organizações. Vamos lá. Ok, deixa eu ler aqui o seu currículo. Tiago Batista da Silva, é contador, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Auditoria e Contabilidade Financeira pela Faculdade Machado Sobrinho, é conselheiro fiscal CCI, certificado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e possui certificação CFO-BR, emitida pela IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Atualmente, né, está em São Paulo, é Head de Finanças, Controladoria e Facilities na Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, entidade que autorregula, informa, educa e representa as instituições que atuam no mercado financeiro de capitais. Membro do Conselho Fiscal do IFM Itaú, fundo multipatrocinado desde 2019, a entidade que é especializada na administração de planos de previdência complementar, fechada e pertence ao Grupo Itaú, pela Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, entidade responsável por implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal no Brasil, foi o responsável pela gestão financeira e contábil entre 2013 e 2019, além de permanecer sendo um dos procuradores. Entre 2014 e 2020, foi membro efetivo do Conselho Fiscal da AEF Brasil, Associação de Educação Financeira do Brasil, entidade que realiza as ações propostas pelo CONEF, Comitê Nacional de Educação Financeira, com o objetivo de incentivar programas de educação financeira no país, e está acabando, entre 2013 e 2020, foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, entidade que congrega as federações que agrupam as entidades de classe representativas das instituições financeiras formadas em todo o território nacional. Belo currículo, parabéns, a gente aí que acompanha a sua trajetória também, dá para ver que desenvolveu muito depois que foi aí para... Ainda é a terra da garoa? Muito obrigado, Luciano. Ainda é a terra da garoa, mas apesar de ser a terra da garoa, ontem parecia Rio de Janeiro. 37 graus, meu amigo. Vamos lá. Meu cara, a palavra é sua, assim, você essa parte aqui já aconteceu, mas eu te passo a palavra agora para a gente ter um roteiro aqui, alguma coisa só mesmo no sentido de criar um caminho para os pontos que entendemos que sejam aí relevantes
para levar para o pessoal mais voltado para um público que está aí dentro da graduação, imersos em teoria, e sempre a tentativa desses movimentos, desses bate-papos, dessas entrevistas, lives, agora que está mais moderno, né, o termo, né, é de realmente tentar extrair do profissional, do entrevistado, no caso você, a vivência, a prática, hoje especificamente, mais na parte da sua atuação, né? E aí eu te passo essa palavra aí agora para mais umas falas antes da gente entrar aqui com vontade no nosso roteiro. Não, muito bom, muito bom, muito bom. Luciano, eu gostaria de primeiro te parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa muito nobre de um educador tentar trazer o camarada que está numa entidade privada, no mercado, para conversar com o acadêmico. Ou seja, a academia é algo que você tem uma teoria muito grande, mas somente essa teoria, sem você alinhar ela à prática, você não consegue tangibilizar. Então, eu acho que essa tua iniciativa de conversar, não só comigo, mas com vários outros colegas de profissão, tá? É uma iniciativa muito nobre de tangibilizar isso para os seus alunos, tá? E aqui agora eu volto a minha fala para os espectadores, tá? Nós nos formamos, eu, Luciano, nós nos formamos numa época, não tem muito tempo assim, mas a gente se formou numa época que você não tinha toda essa hiperconectividade que nós temos hoje, tá? Então hoje vocês aí podem ter a oportunidade do celular de vocês, da casa de vocês, no conforto da casa de vocês, conversar aí com pessoas que têm uma visão diferente, têm uma experiência de vida diferente, tá? Já passaram pela cadeira que vocês estão hoje e seguiram aí os seus caminhos aí no mercado de trabalho. Então, novamente, o meu objetivo aqui é tentar trazer para vocês exemplos práticos, coisas que eu, como controller na Ambima, como head de finanças, facilities e controladoria, vivencio aqui na instituição na qual eu estou hoje em dia aqui. Tá? Então, Luciano, te devolvo a palavra e, por favor, conduza aí, fico à disposição. Bom, como eu havia dito, né, quem vai falar é você. Eu quero, assim, oficializar o agradecimento da sua participação, de você estar destinando esse tempo aí para bater esse papo com a gente. Quero fazer esse agradecimento em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vamos lá, meu caro, quem vai falar é você. Eu estou aqui como uma forma só para fazer algum direcionamento, alguma condução. Eu acredito que seja importante que a gente pode começar com você explicando o que é a Ambima. Né? Acredito que uns já escutaram, outros já ouviram falar, alguns até sabem, mas assim, a grande maioria tem ali alguma dificuldade de entender o que é a Ambima. Boa, muito bom. Bom, Luciano, como o nosso público-alvo aí são futuros colegas de profissão, eu vou me permitir iniciar aqui por uma parte um pouco mais técnica. Né? Nós podemos colocar a Ambima como a sua constituição. Ela, tecnicamente, é uma associação civil sem fins lucrativos, tá? Que, resumidamente, defende os interesses dos mercados financeiro e de capitais. Tá? Explorando um pouco mais, a Ambima ela congrega, né, no nosso quadro associativo, várias instituições financeiras que atuam no mercado de capitais brasileiro. Tá? Mais especificamente, são bancos, corretoras, distribuidoras e gestoras independentes de investimento, as popularmente conhecidas por asset management. Então, assim, dentro do meu quadro associativo, eu tenho hoje, basicamente, aproximadamente 270 associados. Todos os grandes bancos do país são meus associados, todas as grandes corretoras do país são nossos associados, e nós somos a casa do mercado de capitais no Brasil. Tá? Basicamente, eu gosto sempre de explicar o que é a Ambima, tomando como base o que nós internamente chamamos pelos 4 pilares. Tá? O primeiro grande pilar de uma associação, né, não poderia ser diferente de uma associação do nosso porte, é a atividade de representação. Tá? Essa atividade de representação nos Estados Unidos, né,
o americano chama de advocacy, né? Em outras palavras, nós representamos e defendemos os interesses dos nossos associados junto ao governo e aos reguladores. Como exemplo, eu posso citar aí, defendo os interesses dos nossos associados junto à Comissão de Valores Imobiliários, que é um regulador, junto ao Banco Central do Brasil, junto à Secretaria da Receita Federal. Que interesses são esses? São interesses relacionados a ações de desenvolvimento do mercado de capitais, a redução do custo de observância. O que seria esse custo de observância? Seria o custo que essas instituições financeiras têm de cumprir as suas obrigações junto aos seus reguladores. Tá? Imaginem vocês, nossos espectadores, quantas obrigações acessórias um banco tem para com a Receita Federal. Tem várias. Assim como ele também tem N obrigações acessórias com seus reguladores, CVM, Banco Central. Então, tudo aquilo que a Anbima, como instituição, enxerga como potencial para redução deste custo de observância, nós defendemos e nós propomos regras para que melhore essa eficiência no cumprimento dessas obrigações. Discutimos aqui também, dentro desse pilar de representação, o aprimoramento das regras. Tá? Por exemplo, aspectos de livre concorrência entre as instituições e alterações na legislação. Tentando tangibilizar um pouco para vocês, imaginem um determinado tema, tá? Ou uma determinada legislação que seja interessante para um banco A propor aquela alteração na legislação junto, por exemplo, à Receita Federal do Brasil. Esse banco, ele não vai direto na Receita Federal e propõe essa alteração na legislação. Ele vem para a sua entidade de classe, no caso a Anbima, coloca a sua opinião na mesa, discute com outros players de mercado, ou seja, o banco A propõe a sua ideia para o banco C, banco D, banco E, aquilo se converge para uma proposta única. Essa proposta única, uma associação do porte da Anbima, entre aspas, coloca debaixo do braço e vai defender isso junto à Receita Federal, que é o nosso exemplo aqui. Então, isso um pouco da nossa atividade de representação. Um segundo grande pilar que nós temos é uma estrutura de autorregulação. Fazendo o link com a atividade de representação. O mercado discute as regras e alguém tem que, de uma forma proativa, fiscalizar o cumprimento dessas regras. Nós temos uma estrutura de autorregulação para verificar o cumprimento do conjunto dessas regras feitas pelo próprio mercado, através do nosso pilar de representação, e as regras são instituídas e implantadas pela CVM. Um dado importante para vocês, atualmente a Anbima tem cerca de 10 códigos de autorregulação e melhores práticas. Acredito aqui que muitos de vocês, espectadores, tenham seus investimentos pessoais. E acredito que boa parte de vocês tenham investimentos em fundos de investimento. Fundo de investimento em ações, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento multimercado, renda fixa. Aqueles que têm, acessem oportunamente o seu home broker e olhem a lâmina do fundo. O que é a lâmina do fundo? É aquela parte ali onde você clica no seu investimento e tem uma partezinha lá chamada Saiba Mais. Eles vão abrir, o seu home broker vai abrir lá uma série de dados do seu fundo de investimento. Vai te mostrar, o seu fundo de investimento, a taxa de administração é X%, o valor mínimo para aplicar é X reais. E lá, geralmente no canto inferior direito, tem um selo da Anbima, dizendo essa instituição é aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros. Esse é um dos códigos de autorregulação que nós, Anbima, temos. Ou seja, no Brasil, todos, repito, todos os fundos de investimento estão registrados na nossa base de dados e contém o nosso selo de autorregulação. Faço o link do segundo pilar com o terceiro pilar,
que é uma gigantesca base de dados de informações que nós, Ambima, temos de toda a indústria de fundos de investimento. Um outro dado importante que talvez boa parte dos espectadores não tenha, atualmente no Brasil, outubro de 2020, nós temos aproximadamente 21 mil fundos de investimento abertos, registrados e funcionando no nosso país. Então, por um lado, nós coletamos as informações dos agentes de mercado, tá? Informações de fundos de investimento, de operações, de compra e venda, patrimônio líquido, cota, tratamos essas informações e devolvemos essas informações de uma forma estruturada para o mercado e para a própria sociedade. Convido a todos os espectadores a conhecerem a nossa homepage ambima.com.br. Lá vocês têm uma série de informações técnicas, rankings, nós temos uma ferramenta para você conhecer toda essa base de dados, você pode selecionar lá o fundo de investimento que você tenha interesse, enfim, vale a pena vocês investirem um tempo e conhecerem a nossa homepage. O quarto e último pilar, tá? Não menos importante, muito pelo contrário, é um pilar de educação financeira voltada para o investidor e certificação dos profissionais que atuam no mercado financeiro e de capitais. O Luciano comentou no meu currículo, eu tenho 2 certificações. Uma certificação de conselheiro fiscal emitido pelo IBGC e uma segunda certificação de CFO emitido pelo IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Nós, enquanto Ambima, também temos 4 certificações que nós emitimos para os profissionais do mercado financeiro de capitais. CPA 10, CPA 20, CGA e CEA. São certificações de diferenciação, tá? E certificações de autorregulação voltadas para profissionais que atuam no mercado. Por exemplo, acredito eu que boa parte da nossa população brasileira, e me arrisco a dizer que 100% dos seus alunos, meu querido amigo, são bancarizados. Então, convido a vocês, alunos do Luciano, a fazer uma pequena pergunta para o teu gerente do banco que você opera. Meu amigo, você tem a certificação Ambima? Muito provavelmente o gerente da sua instituição financeira vai ter uma certificação CPA 10 ou CPA 20. O que difere uma da outra é que o CPA 10 é voltado para o gerente de atendimento varejo, o CPA 20 é voltado para o segmento de alta renda. Alta renda é aquele cara do Itaú Personalité, do Bradesco Prime, do Santander Select e por aí vai. Nós temos também, dentro desse pilar de educação, uma série de cursos online em nossas plataformas, tá? Convido a vocês, são cursos gratuitos, pessoal, gratuitos, reforço. Vão das nossas plataformas. Esses cursos, desde o início da pandemia, são cursos gratuitos. Vale a pena vocês investirem um tempo, assistir os nossos cursos. Isso, com certeza, vai complementar o aprendizado de vocês dentro das disciplinas aí, conduzidas aí pelo Luciano na Universidade Federal de Juiz de Fora. Luciano, desculpa, é uma explicação longa, mas eu gosto de fazer essa introdução porque é importante as pessoas conhecerem o tamanho da associação. Graças a Deus, e para minha alegria pessoal, trabalho numa das maiores associações que esse país tem. Maravilha, meu caro. Ficou muito bem explicado, deu para poder perceber o quanto que é relevante e ampla a atuação e a importância da associação, e a explicação ela foi condizente com essa importância toda, assim, ficou muito bem explicado e você deixou bem encaminhado aí para que possa gerar uma inquietação por parte aqui de quem estiver nos assistindo, a empreenderem pesquisas e entenderem aí sobre essas certificações, que é um dos destinos do aluno de administração, de economia, de ciências contábeis, o trabalhar em bancos, né, o trabalhar no mercado financeiro, trabalhar em bancos, né, e essas certificações, elas precisam acontecer. Seguindo nossa linha aqui, explica para a gente o que é o Head de Finanças, Controladoria, e isso está no seu currículo, facilities, né, uma palavra inglesa que acredito que a tradução dela para o português
tem ali alguma dificuldade de se fazer essa tradução, então vamos usar o Facilities mesmo. Você vai explicar para a gente o que é. Eu vou começar pegando um gancho de algo que a gente, nos bastidores aqui, brinca bastante, né? Mas é uma realidade. De Facilities, essa área não tem nada. A gente brinca que é o Difficilities, né? O que essa área, resumidamente, faz? É a área responsável por garantir toda a estrutura de um escritório comercial. É a área responsável por garantir a qualidade da videoconferência numa reunião que você vai fazer, por exemplo, entre o nosso escritório do Rio e o nosso escritório de São Paulo. É a área responsável pela adequação de todo o ambiente físico, ou seja, eu, enquanto contador de formação, cuido de uma série de manutenções preventivas, corretivas, alterações civis nos nossos escritórios. Por exemplo, é derrubar a parede, é levantar a parede, é discutir com o arquiteto um tom que vai ser pintado a uma parede, é discutir com um técnico de manutenção qual a melhor forma de fazer uma manutenção preventiva num sistema de ar-condicionado, por exemplo. Eu brinco que é de você cuidar do cafezinho que é servido numa reunião de diretoria da empresa com grandes players do mercado, até você efetivamente montar um escritório, comprar cadeira, mesa, passar cabeamento, entendeu? Então, assim, é uma área que eu ganhei, eu herdei, e era uma área que eu falo abertamente para vocês, tecnicamente eu não conhecia. E talvez foi um dos meus grandes desafios enquanto profissional, aprender a conhecer esse mundo. Mesmo sendo um contador, tive que entender um pouco mais como funciona essa parte mais operacional do funcionamento de um escritório. A analogia que eu faço é aquele profissional responsável por garantir o funcionamento de um prédio comercial. Por exemplo, a Ambima, em São Paulo, ela funciona no prédio do Eldorado Business Tower. É uma torre anexa ao Shopping Eldorado. Tá? Então, aqui nós temos um profissional de facilities responsável por toda a manutenção do prédio. O Thiago cuida dessa manutenção no 21º andar, que é o andar que nós trabalhamos. Tá? Voltando para a parte de finanças e controladoria, o meu papel principal é um papel de liderança. Tá? Tem uma equipe, aqui os meus cumprimentos para essa minha equipe, que certamente eu vou dividir essa entrevista com eles, eu vou dividir esse link com eles, os meus cumprimentos a todos eles. É uma equipe muito boa, é uma equipe muito competente, e todos nós temos a responsabilidade de assegurar a sustentabilidade financeira da associação. Um pouco mais adiante eu vou ter a oportunidade de comentar um pouco mais em detalhes o que é isso. Tá? O nosso papel, enquanto head da área, é seguir todas as regulamentações governamentais, todas as obrigações acessórias e principais de uma prefeitura, de uma Receita Federal, de uma legislação trabalhista. Eu preciso cumprir e contribuir com a evolução da governança estabelecida pela nossa área de compliance, e através dessa área que eu iniciei a minha fala por ela, a área de facilities, a gente diz que é garantir a harmonização do ambiente de trabalho. O que é isso? Não adianta eu ter um escritório de 2.000 metros quadrados se eu tiver, por exemplo, 500 pessoas nesse ambiente. Não é sadio. Eu preciso ter um ambiente adequado às minhas demandas, confortável para os meus funcionários e um ambiente acolhedor para todos os meus clientes e associados. Esse é um pouco do nosso papel aqui na associação. Perfeito. Vamos beber uma água, meu caro? Opa, vamos lá. Tem que ter aqui, ó. Isso aqui, ó. Força, foco e café. Muito bom, muito bom. Ou firme, forte e para frente. Muito bem, vamos lá. Fala pra gente como que funciona a área de controladoria da Ambima e as principais origens e aplicações de recursos, sempre dos recursos, lembrando sempre assim que a Ambima, ela é uma associação, né? Então, como que funciona a controladoria, origens de recursos e aplicações desses recursos?
Muito bom. Eu vou iniciar comentando para vocês, pessoal, como que a minha área está estruturada, tá? Então, a área de controladoria da Ambima, ela é dividida em 5 grandes áreas. A primeira área, e uma das áreas mais principais que nós temos aqui, é uma área de planejamento orçamentário, tá? Popularmente, eu vou me permitir aqui, pessoal, a usar alguns jargões, tá, que a gente utiliza no mercado, mas, obviamente, eu vou ter todo o cuidado de explicar para vocês o que é esse jargão. O primeiro é o que... Mas não explica todos os jargões, não deixa ali a curiosidade também. Então tá bom, meu amigo, muito bom, boa provocação. A área de planejamento orçamentário ela é popularmente chamada de FP&A, né? A tradução, então, seguindo a orientação do meu amigo, eu não vou dizer para vocês, por favor, Google FP&A. A segunda grande área que nós temos é uma área de contabilidade, tá? Nós aqui, a contabilidade ela é interna. Em algumas organizações, vocês vão ver, de repente, alguns de vocês até trabalham em outsourcing de contabilidade, né? Nós aqui temos a contabilidade interna. Temos uma área de faturamento e contas a receber. Por outro lado, temos também uma área de contas a pagar e eu tenho uma área de cash management. O que a área de cash management faz? Ela cuida das aplicações da associação, dos recursos da associação, que basicamente estão aplicadas em fundos de investimentos exclusivos. O que é o fundo de investimento exclusivo? É aquele fundo de investimento que tem um único cotista. Então, lá atrás, alguns anos atrás, nós fizemos aí uma RFP, é um outro jargão que eu não vou explicar para vocês o que é, e como resultado dessa RFP, nós chegamos aí a um grande player de mercado. Ele montou um fundo exclusivo para a Ambima. Os fundos de investimento que vocês investem são fundos de investimento que têm vários cotistas, né? Ou seja, vários investidores. A Ambima, assim como N outras instituições do mercado, ela tem um fundo de investimento onde só ela participa, tá? Tenho também... Deixa eu te cortar um pouquinho. Claro, por favor, fique à vontade. Qual a vantagem disso? Porque é um aspecto envolvendo o controle do fundo, as decisões do fundo para elas não serem participativas com outros investidores. Qual a principal vantagem desse fundo exclusivo? Excelente provocação. No nosso caso, Luciano, o fundo exclusivo que nós temos é um fundo exclusivo que o mandato dele é investir em títulos públicos federais, tá? Então, basicamente, eu contratei um prestador de serviço e ele vai comprar e vender título público federal. Eu poderia fazer isso através da minha área de cash management direto? Poderia. Eu, Ambima, posso muito bem comprar um título público federal e botar dentro da minha carteira. O meu primeiro desafio é, todos os meses, eu preciso fazer um procedimento contábil que chama marcação a mercado. Ou seja, todos os meses eu teria que pegar o preço de referência daquele título, contabilizar no meu balanço e registrar aquele ganho ou aquela perda. Eu teria que fazer isso através de headcount interno. Headcount interno, aí, Luciano, eu vou comentar com o pessoal. O termo headcount ele é usado para um profissional que ele é um funcionário da empresa. Então, assim, de uma forma mais objetiva, nós abrimos um fundo exclusivo porque é mais barato eu terceirizar essa atividade de compra e venda de fundo de investimento numa instituição do porte da Ambima do que eu ter uma estrutura de um cara que compra e vende título público, faz a marcação a mercado, acompanha a oscilação dos preços do mercado, é o que a gente diz de uma gestão profissional no que diz respeito aos títulos públicos. Isso que seria o fundo de investimento exclusivo. Mas eu também tenho uma série de aplicações dos recursos da Ambima em fundos de investimento aberto, tá? São fundos de investimento que, basicamente, na sua composição, tem títulos de crédito de instituições financeiras AAA, instituições financeiras classificadas com AAA, basta vocês, aí, nossos espectadores, procurarem as agências de risco.
Tá? Quanto mais robusta, quanto mais líquida é uma instituição, melhor é a sua classificação de risco. Tá? Temos também, dentro desses fundos, CDBs de grandes instituições financeiras, debêntures, e nesse momento, Luciano, atualmente, nós estamos montando dentro dessa área de cash management da Ambima uma estrutura de carteira administrada, que seria uma evolução do fundo exclusivo. Tá? Não posso entrar ainda em muitos detalhes, porque a RFP ela ainda está em andamento, tá? Mas convido de novo a todos os nossos espectadores a pesquisarem um pouco mais sobre carteiras administradas, como elas funcionam, qual a vantagem delas, tem vantagem tributária, tá? E no momento, pessoal, de novo, outubro de 2020, que a taxa Selic está a 2% ao ano, tá? Está sendo um desafio enorme para todas as instituições auferirem receitas financeiras. Então, a gente precisa pensar em formas diferentes de gerir os recursos da associação e conseguir garantir aí uma boa receita financeira. A origem das nossas receitas, tá? Parte integrante dessa pergunta, 42% de tudo que nós arrecadamos, ela vem de um convênio de cooperação técnica e operacional que a Ambima tem com o Banco Central do Brasil. Esse convênio, pessoal, ele completou 40 anos em 2019. Então, eu estou falando para todos vocês que é uma das parcerias público-privadas mais antigas e duradouras que existem nesse país. Só um parêntese, Luciano. Esse convênio de cooperação técnica e operacional que nós temos é um convênio que ele visa operacionalizar o Selic. O Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Pensem o seguinte, o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil emite títulos da dívida. Né? Ele emite, por exemplo, uma LTN e põe no mercado. Quem compra essa LTN são os bancos, são as corretoras. Em algum lugar, esse título tem que ser registrado. Então, esse título emitido pelo Banco Central, ele é registrado dentro do Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Fazendo uma analogia, pensem que é um grande home broker, onde o Banco A pode comprar e vender título público direto do Banco Central. O Banco A compra ou vende títulos públicos do Banco Central e coloca a venda para o Thiago, para o Luciano e para todos vocês, investidores, pessoas físicas. Tá? Eu frisei o Selic. Aquilo que vocês veem a cada 45 dias sendo divulgado no Valor Econômico, sendo divulgado no Jornal Nacional, a taxa Selic aumentou, a taxa Selic caiu. Então, percebam, a taxa Selic é uma taxa, é uma meta que ela é definida politicamente dentro do Banco Central do Brasil. O Selic é o sistema que operacionaliza tudo isso. E nós aqui na Ambima temos um convênio de cooperação técnica com o Banco Central visando operacionalizar o funcionamento desse sistema. A minha segunda grande receita, ela vem do que chamamos de taxa Ambima de divulgação de fundos. Eu disse para vocês que um dos nossos pilares é a nossa área de informações. Eu recebo informações de todo o mercado, trato essas informações e devolvo essas informações para o próprio mercado. E, obviamente, a Ambima, como instituição, nós cobramos uma taxa de todos os fundos de investimento, é uma taxa irrisória no cômputo do custeio de um fundo de investimento, mas essa taxa visa custear a minha área de base de dados e informações, é a minha segunda grande receita. A minha terceira receita responde por 10% de tudo que arrecadamos, são as taxas que nós cobramos dos nossos códigos de autorregulação que eu comentei com vocês, temos ao todo 10. Tá? Na sequência, uma outra fonte de receita importante que nós temos são as nossas receitas com as certificações. Lembram aquelas 4 que eu comentei com vocês na minha fala inicial? Vocês vão tirar uma certificação Ambima, há uma taxa para a emissão dessa certificação. Você paga a taxa, você se dirige a
a uma sala de testes da Fundação Getúlio Vargas, tá? E você faz uma prova online, obviamente em um ambiente monitorado, e você auferindo ali um número X de pontuação, você tem aí a nossa certificação. Mas o que é interessante para a gente, enquanto controllers, é que essa é a minha quarta grande receita. A minha quinta receita é a minha receita de mensalidade associativa. Lá, lembra que os meus 270 associados me pagam aí todos os meses. E tem aí um grupo de receitas um pouco menores de contraprestação de serviços. Basicamente, a aplicação desses recursos, tá? 42% de tudo que eu arrecado, tá? Ele vai para custeio das nossas despesas com pessoal. Eu tenho 31% do nosso rol de despesas voltado para o custo direto desse convênio que eu expliquei para vocês agora há pouco, que é o convênio de cooperação técnica e operacional do Selic. CAPEX e OPEX de TI representam aí em torno de 16,5% da nossa receita bruta. Um outro jargão aqui que eu acho importante, Luciano, comentar com o pessoal, o jargão CAPEX é um jargão utilizado para Capital Expenditure. Basicamente, são investimentos. Todo e qualquer investimento, tá? Popularmente, a gente fala que é um CAPEX. Tá? E temos, por outro lado, OPEX, que seriam Operational Expenditure, ou as nossas despesas operacionais. Ok? Por exemplo, o salário de um funcionário é uma despesa operacional. Eu vou fazer uma compra de um imóvel. Isso é um investimento, seria o nosso CAPEX. Perfeito, meu caro, perfeito. Muito, muito bom. Estrutura administrativa, do que nós estamos conversando no que se refere à Andima? Estrutura administrativa, o que nós estamos conversando no que se refere à Ambima? Exato. A Ambima, como eu comentei com vocês, ela é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, o nosso órgão máximo no que diz respeito à estrutura administrativa é a nossa Assembleia Geral, onde cada associado tem direito a um voto. Como que esses associados são representados dentro da Ambima? Nós temos uma diretoria estatutária, portanto, uma diretoria estatutária dentro de uma associação civil, ela é uma diretoria não remunerada, tá? Essa diretoria, ela é composta por um presidente, 8 vice-presidentes e 14 diretores. Também no nosso site tem a composição da nossa diretoria. Vocês vão ver que são grandes executivos das principais instituições financeiras que nós temos nesse país. Também, seguindo a nossa governança, nós temos uma estrutura de um conselho fiscal e um conselho de ética. Tá? Isso seriam os órgãos máximos de decisão e de fiscalização da Ambima. Descendo um pouco o nível, nós temos o que chamamos de comitê executivo. Aí são os executivos da Ambima, executivos seletistas. O comitê executivo da Ambima, ele é composto pelo nosso superintendente geral, ao qual eu, Thiago, e a minha área se reporta. Nós temos as superintendências de representação institucional, superintendências de educação e informações técnicas, superintendências de mercado, superintendências Selic e as gerências de RH, jurídico, TI, comunicação e a área que eu represento, controladoria e facilities. Importante, pessoal, dizer para vocês e deixar claro que mesmo nós sendo constituídos aí como uma associação, nós seguimos todas as melhores práticas de gestão e governança das empresas com finalidade lucrativa. Alguns exemplos para tangibilizar para vocês: nós temos políticas de remuneração e avaliação de desempenho bem rígidas, nós temos regras de compliance e políticas de segurança da informação. Aqui eu gostaria de fazer um destaque para todos vocês, que são 4 letrinhas: LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Foi uma lei sancionada recentemente pelo nosso presidente, pelo Bolsonaro, e é uma legislação que ela vai mudar muito
para todas as empresas a forma que essas empresas tratam com os nossos dados. Os dados que vocês têm, eles pertencem a cada um de vocês. Eles não pertencem à empresa A, à empresa B e à empresa C. E o que é importante para toda a área de controladoria das instituições? Nós temos uma série de informações de clientes, fornecedores, prestadores de serviço, funcionários. Então, assim, nós na Ambima temos um projeto muito grande para adequação da nossa base de dados à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês, como acadêmicos e estudantes, vale a pena vocês pesquisarem e entenderem sobre essa legislação. No futuro próximo, vocês certamente serão impactados, se já não foram, por essa nova legislação. Assim como eu comentei, dentro das melhores práticas de gestão, nós temos na nossa composição conselhos fiscais e conselhos de ética também. Então, de uma forma bem ampla, bem reduzida, bem resumida, desculpe, essa seria a nossa estrutura administrativa. Perfeito, meu caro. Quando observamos estudos sobre controle, né, assim, o sistema de controle gerencial, nós temos aí, na teoria, alguns autores de relevância que suportam todas as práticas que envolvem controle, mas a conexão da estratégia com as práticas de controle, e ali você tem, posso afirmar, uma grande maioria dessas publicações, elas estão, assim, as publicações estão voltadas para empresas que são lucrativas. Estratégia, controle, conexão estratégia com controle para empresas lucrativas. A Ambima ela é uma associação que não visa lucro. Isso talvez possa ter um ponto de dificuldade de entendimento de como que a estratégia ela é desenvolvida dentro da Ambima, no sentido de que ela não gera lucro, assim, não gera ela não visa o lucro contábil. Como que essa estratégia ela é desenvolvida dentro da Ambima? Excelente provocação, Luciano. Aqui na Ambima, como eu comentei com vocês ali, logo na minha primeira fala inicial, que foi aquela fala até um pouco mais extensa, nós atuamos aí com base nos nossos 4 pilares, tá? Que é o representar, autorregular, informar e educar. Realmente, uma associação civil ela não visa lucro contábil, mas ela visa superávit. Tá? No final do dia, eu tenho conta para pagar, tenho 325 funcionários aqui, que dependem dos recursos da associação, 325 profissionais que estão aqui, meus colegas de trabalho. Tá? Basicamente, o próprio nome, sem te cortando, o próprio nome, ele é um nome que incomoda, né? Associação Sem Fins Lucrativos. Então, exato, assim, exato. A pessoa ela precisa ter um entendimento muito grande do que é o lucro, mas assim, na verdade não haverá destinação desse lucro, as possibilidades de destinação desse lucro para os proprietários, isso no caso da empresa privada, mas descontextualiza isso, como você está colocando, descontextualiza essa questão do lucro, o elemento lucro, com a relação de entrada e saída de caixa para a geração do superávit. Então, assim, associação sem fins lucrativos, mas que precisa gerar superávit. Exato. E esse superávit, ele obrigatoriamente ele tem que ser reinvestido. Então, assim, todo aquele resultado que você tem, você reinveste na própria associação. Um dado para vocês, aqui na Ambima nós temos política de remuneração variável. Ah, Tiago, você recebe participação nos lucros? Não, eu recebo bônus, mas o conceito, ele é o mesmo, entendeu? Mas eu, como profissional da área de controladoria, tenho a minha remuneração fixa e tenho a minha remuneração variável, e tudo isso seguindo toda a legislação. Então, assim, uma associação é um excelente lugar para você trabalhar. Você, como um controller, você consegue desenvolver todo o seu trabalho dentro de uma associação. Tá? O que você vai ter, ou melhor dizendo, o que você não vai ter,
é um lucro contábil, mas você vai ter um superávit contábil, tá? E aqui nós trabalhamos de uma forma de gestão por indicadores. Por exemplo, nós temos um KPI, outro índice, outro jargão, melhor dizendo, para vocês pesquisarem. KPI, não vou dizer o que é. Nós temos um KPI, tá? Que seria eu ter uma posição de caixa, uma posição financeira aplicada equivalente a 1 ano das minhas despesas. Atualmente, esse KPI está em 1,4 das nossas despesas. Ou seja, hoje, se eu não tiver nenhum centavo entrando na associação, eu consigo sobreviver 1,4 ano. Então, assim, é um primeiro KPI macro que nós temos aqui. E nós temos uma série de ferramentas gerenciais que vocês, estudantes aí do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora, conseguem ver principalmente nas disciplinas de contabilidade gerencial. Tangibilizando um pouco mais, eu e minha equipe fazemos orçamento por área. Nós temos cálculos de custo por posição. Eu consigo dizer para os meus superiores quanto custa cada posição em cada um dos nossos escritórios. Eu tenho todo um custeio por produto, tenho um custeio por business. Entendam, business, os meus pilares. Ou seja, quanto eu ganho, por exemplo, dentro da minha superintendência do Selic, o quanto aquilo contribui de resultado para mim. Tenho controle em cima de margem de contribuição de cada um dos nossos produtos e serviços. Ou seja, mesmo sendo uma associação, nós, Controladoria da Ambima, adotamos todas as práticas de governança corporativa e gestão de recursos de empresas com finalidade lucrativa. Posso afirmar para vocês, estou na Ambima no meu 9º ano, sou muito feliz aqui. Um controller numa associação do porte da Ambima, ele tem atribuições e accountabilities muito próximos aos controllers de instituições com finalidade lucrativa. Obviamente, algumas diferenças bem pontuais em questões fiscais. Por exemplo, uma associação não tem lucro. Se ela não tem lucro, nós não apuramos imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. E algumas questões mais pontuais do ponto de vista de regulação. Por exemplo, uma SA de capital aberto precisa mandar informativos trimestrais para a CVM, pelo fato dela ser uma sociedade anônima. No nosso caso, como associação, eu não negocio ações na Bolsa, eu não tenho essa obrigação acessória. Mas do ponto de vista de controles internos, de geração de informações, de relação com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, o papel de um controller numa associação é um papel tão importante quanto o papel de um controller em uma instituição que visa lucro. Muito bem. Surge sempre a curiosidade da parte estudantil sobre o dia a dia de um controller, que tipo de preparo que o profissional ele precisa ter para essa função. Sofre muitas pressões, e eu até pediria que você comentasse sobre as possibilidades de pressões sobre dos associados para com a Ambima e qual a importância da Ambima se manter independente, assim, no sentido de não atender a A, B ou a C e tentar ali buscar fazer uma gestão que seja independente. E aí se eu estiver errado, você me corrige, eu fiz até uma conexão dessa questão da independência com a questão do superávit de caixa. Justamente no sentido de você não ter a associação, pelo menos tentando preservá-la, no sentido de não ter a associação passando por dificuldades financeiras, que poderá ser um dos pontos que poderia ali, contribuir para uma perda de independência. Então, assim, eu acabei fazendo uma pergunta um pouco mais ampla aqui, voltando no anterior, mas basicamente, curiosidade da parte dos estudantes do dia a dia do controle, formação, preparo desse profissional, e se você quiser comentar essa questão da pressão e da independência que ela é necessária.
Legal, muito bom. A gente, vou começar pela questão mais institucional. A Ambima ela é uma instituição plural, tá? O que eu quero dizer com instituição plural? Eu tenho uma pluralidade muito grande, tá? Como que eu mantenho a minha independência? Um case que eu acredito que todos vocês, estudantes e acadêmicos aí da Federal, tenham acompanhado, vocês viram recentemente, é algo público, não é nada, nenhuma informação confidencial que eu estou dizendo para vocês. Alguns meses atrás, o Itaú lançou uma campanha publicitária atacando o agente autônomo de investimento ou questionando a isonomia do agente autônomo de investimento numa clara referência aos profissionais da XP. Obviamente, por outro lado, a outra instituição, a XP, ela também fez uma campanha publicitária se defendendo e, obviamente, colocando a sua posição. Um dado também público para vocês, eu tenho na composição da minha diretoria estatutária um executivo do Itaú e tenho na minha diretoria estatutária um executivo da XP. A Ambima, nessa situação que surgiu no mercado há um tempo atrás, nós fomos questionados pela imprensa, nós fomos questionados por outros associados. Qual é o posicionamento da Ambima? Cara, o posicionamento da Ambima é o seguinte, nós não comentamos, tá, ações estratégicas e campanhas publicitárias de qualquer um dos associados. Eu não estou aqui para julgar se o Itaú está certo e se a XP está certa. Eu estou aqui para defender os interesses comuns de Itaú e XP. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, por um lado, tem uma campanha publicitária onde cada um está defendendo os seus interesses. Só que é o seguinte, no final do dia, os dois estão sentados na mesma mesa, defendendo o que é melhor para o mercado no qual ambos estão inseridos. Esse é o papel da associação. E o meu principal ativo, ele não é tangível, ele é intangível, que é a minha marca. Entendeu, Luciano? Não sei se respondi aí a tua questão. Respondeu perfeitamente. Eu entendi esse papel da instituição e com a riqueza do exemplo que você trouxe, mostrando ali o ataque e a reação, né, de dois players, né, no ataque e a reação, e a participação deles na associação. E isso é importante, a última parte da sua fala, no sentido de que e o mercado, e a valorização do mercado qual os dois estão inseridos. Então, até um limite vai haver ali a discussão. Essa discussão, ela tem que, de um ponto, ela vai precisar cessar ou ficar restrita àquele âmbito deles ali, mas depois agora vamos reunir e tocar para poder ver quais as valorizações que se tem para o mercado. Como que se pode valorizar mais esse mercado. E te digo mais, Luciano, até complementando a explicação, é uma discussão super legítima, porque ambas as instituições naquela campanha publicitária, elas estavam levantando um grande ponto, que é um ponto ético, entendeu? O profissional, seja ele da instituição A ou da instituição B, ele está oferecendo o melhor produto para o seu cliente ou não, entendeu? Isso é uma discussão legítima, entendeu? Dentro do mercado financeiro. Se fez da forma correta ou não, é outra discussão. Mas o ponto que ambos levantaram ali é um ponto ético, entendeu? É um ponto de que, peraí, você está oferecendo o melhor produto para o cliente ou você está oferecendo o melhor produto para você? Entendeu? Por um lado, você está oferecendo o produto que te dá um rebate maior, ou você está oferecendo um produto que ele seja um produto muito bom para o cliente e você não ganhe tanto assim o rebate. Então, assim, o que está por trás, pessoal, é uma discussão ética. Poxa, todos nós, pessoas do bem, estudantes, pessoas que estão buscando ascensão profissional, pessoas que estão buscando a sua independência financeira e o seu lugar ao sol, no final do dia, a gente quer o quê? A gente quer regra igual, a gente quer combater, a gente quer brigar
em condições iguais. Eu não quero concorrer com uma pessoa que tem uma vantagem competitiva muito além da minha. Não, gente, o mercado é esse aqui, a gente está brigando no mesmo nível, e quem vai sair vencedor lá na frente é quem tiver a melhor proposta, o melhor preço, a melhor estratégia, e por aí vai. Tá? Segunda parte da tua... Formação, preparo e o dia a dia do controller. Muito bom. Com foco na possibilidade de pressão que você pode sofrer. Boa. Eu vou dividir essa resposta, Luciano, em dois blocos. Tá? Um primeiro bloco, a gente vai falar dos hard skills e dos soft skills. Tá? Uhum. Os hard skills, pessoal, são habilidades aí que vocês, na Universidade Federal de Juiz de Fora, estão aprendendo. São habilidades, tá? De novo, é um jargão, tá? Que são habilidades que podem ser aprendidas através de cursos, treinamentos, workshops. E os soft skills são todas aquelas outras habilidades que não são ensináveis. São, quando eu faço assim, pessoal, entre aspas, tá? São experiências psicossociais, são competências que elas não são mensuradas de forma fácil. Uma forma que as empresas têm de mensurar os soft skills são as dinâmicas de grupo aí, que vocês aí, quando vão participar eventualmente de algumas dinâmicas de grupo, vocês acabam participando. Então, em relação aos hard e soft skills, além das competências técnicas em finanças, controladoria, auditoria e compliance, é imprescindível, pessoal, que vocês desenvolvam competências de gestão de pessoas. Um controller é, acima de tudo, um gestor. Vocês precisam ter uma comunicação assertiva, clara, um posicionamento firme. No meu caso aqui, já fazendo o link para a primeira pressão que a gente sofre. Quando nós vamos apresentar os números financeiros da associação, a gente vai falar de dinheiro para banqueiro. Falar de dinheiro para banqueiro não é fácil. Você está no início do raciocínio, o cara já está anos-luz na sua frente. Você falar de dinheiro para alguém que é head de uma área de mercado de capitais, de mercado aberto, de um grande banco brasileiro, é muito complicado. Então, essa é o primeiro grande desafio que eu, como profissional, tenho. Falar de dinheiro para banqueiro. Tá? É um desafio que eu tenho com eles, no sentido de prepará-los com que a linha de comunicação daquela resposta, daquele problema, daquele produto que eles estão desenvolvendo, aquela linha de comunicação ela está sendo destinada a que público? Assim, a que público que eu estou escrevendo esse relatório? Você está trazendo aqui o oposto do que eu normalmente trabalho. Então, assim, normalmente na disciplina de auditoria eu pego algum resumo, alguma coisa assim que eles já viram de demonstrações contábeis, por exemplo, que já viram, vão bater o olho ali no conteúdo e não vai ter grande problema de assimilar aquilo, e peço para eles resumirem ou se posicionar, ou simplesmente explicar 3 demonstrações contábeis tranquilas, balanço patrimonial, demonstração dos resultados do exercício. Explique isso para um leigo. É isso. Explique para um leigo a dificuldade, porque assim, você vai ter uma linha de comunicação que, se você usar você usar muitos termos técnicos, que está tudo dentro da gente, a gente entende isso tudo, e o quanto que é difícil para poder traduzir isso para uma linguagem mais, vamos dizer assim, acessível. O que você está colocando é o contrário. Você está colocando, dependendo da forma como você vai fazer a apresentação dos números, aquele público-alvo já entendeu, já está lá na frente. Sim. Então, esse é um ponto que eu sempre tomo muito cuidado em tentar trabalhar no limite das restrições, com as restrições que a gente tem para poder trabalhar. Não basta saber escrever e não basta saber o conteúdo, você tem que saber a que público que você vai estar
direcionando aquela comunicação. Então, só fiz essa... Muito bom. Um profissional de comunicação, um profissional de marketing, ele diria que é o conheça seu cliente. Trazendo para a controladoria, conheça o seu interlocutor, conheça o seu público. Eu tenho uma experiência legal que eu me lembrei agora, importante dividir com vocês. Um dos meus aprendizados aqui dentro da associação, alguns anos atrás nós tínhamos um presidente estatutário, que era um executivo de um grande banco, tá? E quando fui eu, controller, e o meu chefe, superintendente geral, apresentar a proposta de orçamento para o ano seguinte para esse presidente, de uma reunião prévia antes de uma reunião maior, onde um grupo maior é quem chancela, é quem aprova o orçamento da associação, esse presidente virou para mim e falou assim: Thiago, monte um PPT com 100 slides para você explicar o orçamento da associação. A sua reunião será uma reunião bem-sucedida se com 5 slides você conseguir passar a sua mensagem. Mas se você pegar alguém na mesa que quiser entender no detalhe do detalhe do detalhe, você tem outros 95 slides para explicar cada detalhe, cada número que você tem dentro da tua peça orçamentária. Um dado para vocês: a nossa peça orçamentária que nós apresentamos para a nossa diretoria no final de 2019 para aprovar o orçamento de 2020 tem 148 slides. Então, assim, eu tenho explicação para todo e qualquer número que está dentro do meu orçamento. Tá? Se você pegar um camarada ali num dia que o cara resolve ali te questionar o detalhe do detalhe do detalhe, é obrigação do controller saber responder. Tá? E faço o link aqui para continuidade aqui da explicação. Futuros controllers, futuros contadores, futuros financeiros. Vocês precisam ter características pessoais ligadas à integridade, ética, confiança. Um dos maiores ativos de um controller, tá, é a confiança que ele passa. Você pode ser um pós-doutorado, você pode ter uma excelente formação na Universidade Federal de Juiz de Fora, em qualquer outra universidade federal ou privada do mundo, tá? E ter um papel de controller numa associação, numa instituição. Se a sua confiança for abalada ou for arranhada, acabou a relação de trabalho. Acima de tudo, o papel de um controller é um cargo de confiança. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo: se você tiver algum problema financeiro na vida, deixar de pagar uma conta, atrasar uma conta, o seu CPF vai para o SPC e Serasa. Você vai chegar lá, vai juntar dinheiro ou vai negociar com o banco e vai limpar o seu CPF. Agora, o seu nome, você só tem ele. Então, assim, defenda o seu nome com a sua vida. Não existe o controller sem sem confiança dentro da instituição. Tá? Ainda dentro dos hard skills e soft skills, pessoal, vocês precisam ter um mindset voltado para o que a gente chama de aprender, desaprender e reaprender. O que eu quero dizer com isso? O mundo está em constante evolução. Então, assim, não adianta você achar, amigão, que você vai formar aí no final desse ano ou no final do ano que vem, entendeu? Vai fazer lá a sua festa de formatura, vai confraternizar com seus amigos e com a sua família, e eu não vou mais estudar, eu já sei tudo, eu já sou o bambambam. No way, esqueçam isso, tá? Nunca parem de estudar. Se eu tivesse me formado lá onde eu conheci o Luciano, e a partir daquele momento eu não estudasse mais, esquece, eu não estaria aqui. Tá? Me arrisco a dizer que muito do que eu aprendi na faculdade eu não uso hoje. Então eu aprendi, em algum momento eu precisei desaprender, em algum momento eu precisei reaprender. Vou fazer aqui um adendo. Quando eu me formei não existia o CPC. Não existia o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Entendeu?
Eu não aprendi isso. E, caramba, ao longo do tempo isso surgiu. E eu tive que estudar lá todos os CPCs e aplicar isso dentro da empresa que eu trabalho. Então, pessoal, se ninguém disse isso para vocês, eu estou dizendo, vocês não vão parar de estudar nunca. Tá? De uma forma mais tangível, tá? A posição de controller, ela é uma posição estratégica, ou seja, o controller dentro das instituições, ele participa dos grandes fóruns de discussão. Mas qual o diferencial? O papel de vocês é entrar nas discussões relacionadas às grandes decisões da empresa com viés financeiro. Onde essa decisão que está sendo colocada na mesa vai gerar valor para a empresa? Onde isso aqui vai agregar valor no meu negócio? Onde isso daqui vai aumentar a minha margem de lucro? Entendeu? Geralmente, o controller, ele tem uma cadeira no que as instituições chamam de, algumas chamam de comitê executivo, outros chamam de board, mas geralmente o controller, ele está no C-level, ou seja, ele está nas posições estratégicas das companhias. Tá? Um outro papel dos controllers é fomentar a inovação dos processos operacionais. Tá? Aqui, Luciano, eu emendo no segundo bloco da minha resposta a essa provocação, tá? Que é um bloco que eu gosto de falar de tendências. Mas, pessoal, não são tendências aqui 10 anos, não, tá? São tendências aqui que estão batendo na nossa porta, tá? Nós estamos vivendo uma era de transformação digital, tá, pessoal? Nós temos hoje disponível aí no mercado um volume gigantesco de dados. Porém, esses dados, muitas das vezes, eles não são estruturados. E nós, como profissionais, temos o desafio de extrair esses dados, consolidar esses dados e trabalhar através, muitas vezes, de soluções de analytics. Tá? Por exemplo, durante a pandemia, né, começou agora em março desse ano, os projetos que a gente vê no mercado voltados para soluções de robotização aumentaram muito. Uma pressão que a gente sofre, Luciano, enquanto área back-office dentro de uma instituição, é o que a gente fala, desculpa, de fazer mais com menos. Ou seja, como que eu entrego um trabalho com uma qualidade melhor, como que eu entrego mais gastando menos. Um caminho é a robotização. Tá? O que são projetos de robotização, pessoal? São projetos onde você busca automatizar atividades repetitivas. Por exemplo, você pega uma nota fiscal, coloca na sua frente, imprime e você vai digitar aquela nota fiscal no sistema de controle gerencial daquela empresa. Você vai fechar um borderô de pagamento, vai fazer o upload para o banco e vai pagar os seus fornecedores. Você vai fazer uma determinada contabilização de baixa do seu contas a receber. Todas essas atividades são atividades robotizáveis. Aqui na Ambima, nós temos uma série de projetos aqui voltados para robotização. O que eu quero dizer com isso? Todas aquelas atividades que são manuais, que são repetitivas, elas vão ser automatizadas em algum momento. Tá? Então, assim, se você hoje é um profissional responsável, por exemplo, para fazer inputs de notas fiscais num sistema de controle da empresa que você trabalha, meu amigo, comece a cutucar o seu analista, comece a cutucar o seu supervisor e comece a pedir trabalhos um pouco mais analíticos. Por quê? O trabalho operacional, ele será automatizado. Então, pessoal, a minha fala ela se divide em competências técnicas, em competências comportamentais e a gente fala um pouco de tendências, uma provocação. Uma coisa é certa, o mundo está mudando, o mundo vai mudar e a evolução ela é exponencial. A decisão de vocês é, vocês serão transformados ou vocês vão liderar esse processo de transformação digital? Tá? Lembrem-se,
Vocês são os gestores da sua carreira. Não adianta reclamar do chefe. Não adianta reclamar que, o meu chefe isso, o meu chefe aquilo. Se o chefe não é bom, troca de chefe. Se a empresa não é boa, troca de empresa. Você é o gestor da sua carreira. Beleza, meu caro. No caso da Ambima, como são as contribuições do controle para o processo contábil e pontual da auditoria independente? Como é que é essa relação aí com o trabalho da contabilidade e nos processos da auditoria independente? Muito bom, muito bom, muito boa pergunta. Nós aqui na Ambima, por regra, uma associação, ela não precisa ser auditada do ponto de vista CVM. Mas no nosso estatuto social, né, existe lá a composição do Conselho Fiscal e estatutariamente, por melhor prática de governança, nós sofremos aí uma auditoria anual. Historicamente, ela é feita sempre para uma Big Four. Eu, enquanto profissional, eu entendo que o papel do auditor é um papel complementar ao papel de controle. Pensem comigo. Eu estou aqui o ano inteiro trabalhando, fazendo as minhas atividades, contabilizando, pagando impostos, mandando os meus reportes para a Receita Federal. Ao final do ano, eu recebo um profissional independente, ele não tem nenhum grau de dependência com a empresa, ele vem aqui, ele valida o meu trabalho. E ao final do ano ele fala ok ou não ok. Então, eu, pessoalmente, entendo que o papel de um auditor dentro da Ambima é um papel de validação, é um papel de assegurar que a contabilidade, nos seus principais aspectos ou nos seus aspectos relevantes, ela está em compliance com as regras contábeis, ela está em compliance com as regras fiscais. O IBGC, pessoal, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eles têm um material muito vasto para vocês consumirem, para vocês conhecerem, relacionado às melhores práticas de governança corporativa. Eles têm uma máxima que diz o seguinte: pratique ou explique. Não adianta você falar de governança corporativa, você precisa praticar. Se você não praticar, você precisa explicar. Então, fica o convite de vocês conhecerem também a homepage do IBGC. E a estratégia com controle, meu caro? Como que essa prática aí, como é que se fundamenta essa relação, as contribuições do controle naquela conexão com a estratégia dentro de uma associação sem fins lucrativos, mas que tem ali toda uma importância de ser superavitário em caixa? Como que é essa relação? Na prática, Luciano, aqui na Ambima, nós estruturamos as prioridades da área, que aqui elas acabam virando metas, né? Então, as prioridades da área, elas são interdependentes. O que eu quero dizer com isso? Elas se conversam, tá? E nós estruturamos ela aqui na associação no modelo que vocês, estudantes, aí conhecem bem, que é o Balanced Scorecard. Basicamente, é um modelo que ele foca em 4 grandes dimensões, que seria dimensão financeira, processos internos, aprendizagem e o que o modelo chama de clientes. No nosso caso, a gente aplica os conceitos de balança de scorecard na controladoria da Ambima. Por exemplo, como que eu cumpro a dimensão financeira em iniciativas voltadas à gestão orçamentária da empresa? Como que eu cuido ou como que eu cumpro a dimensão de processos internos? Nós temos uma série de processos e projetos voltados à eficiência operacional. Aí me remeto à automatização de rotinas operacionais, implantação de robôs, assinaturas eletrônica e digital de contratos, a dimensão de aprendizagem e desenvolvimento. Nós temos um plano de desenvolvimento de carreiras para a nossa equipe, praticamos uma gestão baseada em meritocracia, temos processos de mentoring feito internamente por funcionários. E a dimensão clientes, nós aqui interpretamos como clientes internos e clientes externos.
Eu tenho vários clientes internos. Por exemplo, um cliente interno que eu tenho é a área de recursos humanos. Claro. Ela me demanda guias para pagamento, ela me demanda a própria folha de pagamento para ser paga dos funcionários e por aí vai. Dentro do Chapéu Facilities, que a gente começou a conversar, eu tenho aqui a melhoria da experiência dos associados quando eles visitam os nossos escritórios. Então, assim, basicamente, na controladoria da Ambima, a gente alinha a estratégia prática através de uma ferramenta chamada Balanced Scorecard. Sobre os ativos da empresa, sobre os ativos da associação, eles são ativos muito valiosos, os ativos, como que são controlados esses ativos? A gente, Luciano, a gente controla os nossos ativos aqui de uma forma bem similar ao que a gente vê no mercado, ou seja, depreciação e amortização de acordo com o tempo de vida útil dos bens. Os nossos imóveis, eles são alugados, né? Logo, toda e qualquer benfeitoria que eu faço nos escritórios, ela é depreciada de acordo com o tempo restante dos contratos de locação. Faço um inventário físico bianual, aqueles bens obsoletos, ou eu mando para doação, aquilo que não tem valor comercial, ou eu mando para algumas empresas de leilão. E nós fazemos teste de impairment, que é um teste que visa a recuperabilidade dos ativos, ou seja, aquele ativo, se vendido, ele tem um valor comercial, sim ou não. Sim, aquele valor é maior ou menor do que está registrado no meu balanço. Os meus maiores ativos hoje são ativos intangíveis, são sistemas, são soluções de tecnologia, muitas delas desenvolvidas internamente e colocadas à disposição dos nossos associados. Só reforça para a gente, assim, dentro de nossa fala aqui, nosso bate-papo aqui, você já, em diversos momentos, já comentou sobre estratégia, a participação do controle. Resume para a gente como que se desenvolve a estratégia do processo gerencial de controle, desde o planejamento estratégico, e que tipo de relatórios eles são adotados. E aí, eu acho que a novidade, assim, seria só um review para poder organizar um pouquinho o que nós conversamos, mas a novidade aqui como que se dá a mensuração do desempenho, só para reforçar isso, a mensuração do desempenho e os impactos na remuneração. Legal, muito bom, muito bom. Novamente, assim, a gente fica sempre com o lucro conectado, sempre com o lucro na memória, no sentido de que gerou lucro, parte daquele lucro vai ter impacto na remuneração. Então, só para poder fazer esse review aí, desde da trajetória do processo de gerencial de controle até o planejamento estratégico, a questão, você já falou sobre Balance Scorecard, nesse sentido, mas a mensuração do desempenho e principalmente o impacto na remuneração. Legal, muito bom. Só mais um detalhe, sem querer brigar comigo. Em que profundidade que esse impacto na remuneração, se existente, chega? Sim, muito bom. Assim, aqui na empresa, e me arrisco a dizer que na maioria das grandes empresas é assim também, todo planejamento estratégico, ele é um planejamento estratégico de cima para baixo. Tá? Quem define a estratégia da empresa, por definição mesmo, né, é o board da empresa. São os diretores, é o presidente, é o conselho de administração, ele que coloca as prioridades estratégicas dentro das instituições. E há todo um processo de cascateamento até essas ações estratégicas se transformarem em plano de ação de fato e direito. Tá? Ou seja, como que a estratégia linka com o tático. Tá? No nosso caso, o planejamento estratégico, ele é chamado internamente de plano de ação. É um plano de ação que ele é definido e priorizado pela nossa diretoria estatutária, lembrem, de acordo com o advocacy do mercado, de acordo com tudo aquilo que é importante para o mercado. Então, eu tenho aqui o planejamento estratégico, que internamente nós chamamos de plano de ação. Esse plano de ação,
ele é desdobrado para as áreas, ou seja, aquilo que é determinado pela diretoria estatutária precisa ser cascateado para as áreas executivas executarem aquilo que está sendo determinado. Então, o plano de ação se transforma no plano de ação interno de cada uma das áreas. Tá? E de acordo com o plano de ação interno, nós, controladoria, somos os responsáveis por fazer o planejamento orçamentário de toda a associação, ou seja, garantir recursos, tá, para a execução do plano de ação determinado lá pelos nossos diretores. Uma vez o orçamento aprovado, tá, nós aqui chamamos de um orçamento V0 ou versão 0. Isso significa, isso é um termo interno, tá, pessoal? Isso não é um jargão. Cada empresa chama isso de uma forma. No nosso caso, a gente chama de V0, orçamento da associação para o ano seguinte, elaborado pela controladoria, validado pelo superintendente geral e aprovado pela nossa diretoria estatutária. Todos os meses, tá, nós fazemos um forecast mensal. O que é o forecast mensal? Todo mês eu apuro o meu balanço de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e vou fazendo os meus fechamentos mensais. Esses fechamentos mensais alimentam o meu controle orçamentário. Ou seja, se eu vou fazer um forecast do mês de março, eu estou dizendo que numa visão anual, 12 meses, eu tenho 3 meses de despesas e receitas efetivamente realizadas e tenho 9 meses projetado. Eu comparo a V0 com o meu forecast do mês de março e consigo saber o quão próximo ou o quão distante eu estou daquele cumprimento orçamentário. Tem um impacto direto na nossa remuneração aqui de todos os profissionais da empresa. Eu comentei com vocês, lá no início, nas práticas de governança, nós temos uma política de remuneração fixa e uma política de remuneração variável. Isso é uma prática do nosso mercado. A nossa remuneração variável, basicamente, eu sou medido pelo meu plano de metas, que, de novo, foi estruturada com balança de scorecard. Sou avaliado pelas minhas competências, o que eu sei e o que eu não sei, o que eu preciso desenvolver e o que eu tenho desenvolvido, e eu sou avaliado pelo que a gente chama de nota da entidade. O que é a nota da entidade? É o meu associado dizendo a Ambima, como instituição, ela está bem gerida, ela está bem organizada, ela está ou não está defendendo os interesses do mercado. Existe todo um processo super em compliance com uma política interna. Tudo isso é tabulado e aí sim é calculada a nossa remuneração variável. Percebam, algo que é definido na estratégia, lá em cima na minha diretoria estatutária, vem cascateando e no final do dia, ou melhor, no final do ano, acaba impactando positiva ou negativamente na nossa remuneração variável. Perfeito, meu caro. Eu quero voltar só um pouquinho. A gente entrou nesse aspecto aqui do processo gerencial e de controle. Eu lembrei aqui de fazer essa pergunta com relação ao impacto da remuneração. Eu quero voltar somente na questão da auditoria independente e vou tentar te citar aqui, não exatamente perfeito, mas você colocou algo parecido assim, que todo o desenvolvimento do controle, que está ali no dia a dia da empresa, é para que as conformidades elas estejam corretas durante todo o ano. No final do ano vem a auditoria, ok ou não ok. Então, você ainda usou ainda a expressão aqui com a mão aqui. Mas você tem algum caso, alguma situação onde aconteceram discussões e que, lógico, que você poderia abrir isso aqui para a gente, porque fica uma coisa muito distante quando a gente comenta lá na questão de parecer, de discussão, de recomendação para ajustes em demonstrações contábeis, aquela relação ali com o auditor independente da firma que está sendo auditada com a firma que está auditando, no sentido de que a gente tem tão pouco exemplo, e é para ter mesmo de pareceres que são divulgados com problemas, né? Então, assim,
Como que é esse, se é possível, né? Como que é essa relação dessa conversa, dessa diferença de posição se existente entre auditoria e controle? Muito, 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 muito bom link, muito boa provocação. Nosso público aí, certamente, eles sabem que quando você tem um parecer com ressalva, é que você tem um problema. Para um controller, conviver com um parecer com ressalva é um problema enorme. Aqui na Ambima, o que eu digo para minha equipe é, pessoal, seguinte, parecer com ressalva eu não aceito. É simples assim. Porque se tem ressalva, pessoal, significa que tem um problema. Basicamente, o parecer do auditor vai te dizer o seguinte, as suas demonstrações estão adequadas em todos os aspectos relevantes, exceto, e vão citar o problema. Então, pensem vocês, profissionais de contabilidade, profissionais de controladoria, ter que explicar isso para o seu conselho fiscal. Entendeu? Não é uma boa prática e é uma sinalização que aquela empresa tem um problema. Eu tenho sim, posso citar alguns cases aí para vocês, né? Até fazendo link com uma das habilidades do controller, que é vocês estudarem sempre. Eu comentei com vocês que quando eu me formei aí na Faculdade Machado Sobrinho, não existia o CPC, né? Então, me formei, né? Não tem tanto tempo assim, pessoal, me formei em 2005, né? Não tem tanto tempo assim, foi ontem mesmo, né? Então, enfim, não existia CPC. Aí peguei, vim trabalhar na contabilidade e tal, hoje sou um controller, na época já era um controller, surgiram aí os IFRS, FASB, IASB, convergência de normas internacionais com as nossas normas de auditoria no Brasil. Hoje já está tudo pronto, né, rapaz? Entendeu? R1, R2 ali, né? Mas hoje já está tudo pronto, né? E a transformação disso tudo, vai? A gente pegou norma em inglês e tinha que ler aquele troço, entendeu? E para vocês terem uma ideia da complexidade, foi criado um instituto, uma associação para traduzir essas normas do inglês e de outras línguas para o português e adequar a todo o nosso arcabouço aí de regras contábeis, fiscais, enfim. Um desses CPCs, ele falava da consolidação das demonstrações financeiras, tá? E na época nós tivemos uma discussão, eu diria até bem acalorada, com os nossos colegas auditores, porque nós, Ambima, é uma informação pública, tá? Dentro da nossa estrutura, nós detemos uma participação de 80% de uma outra empresa, também ligada ao mercado financeiro. O nome da empresa é RTM, Rede de Telecomunicações para o Mercado. Tá? É uma rede de internet privada para o mercado financeiro. Tá? Depois, aí, quem tiver interesse, é só vocês jogarem no Google lá, RTM, Rede de Telecomunicações. RTM, Rede de Telecomunicações. Mas ela é uma associação, desculpa, ela é uma associação também? Não, ela é uma empresa limitada. Chama Rede de Telecomunicações para o Mercado Limitada. Ela é uma empresa 80% Ambima, 20% B3, que é a nossa bolsa. Então, como eu tenho 80%, através desse CPC, eu era obrigado a consolidar a demonstração da RTM dentro do meu balanço Ambima. Só uma correção, não. Eu sou obrigado a consolidar. Então, assim, do ponto de vista técnico, você pegava a demonstração financeira consolidada, era uma coisa feia, porque você pegava uma associação, lá embaixo estava IRPJ e contribuição social. Isso na demonstração financeira consolidada. E o nosso desconforto era, peraí, como é que uma empresa com finalidade lucrativa tem que ser consolidada dentro de uma associação? Fica feio, não fica claro. Se o objetivo do CPC é clarificar a demonstração para o seu leitor, nesse caso ela mais confunde do que explica.
E, Luciano, essa discussão foi uma discussão que ela durou minimamente uns 4 meses, envolvemos advogados, consultores externos, justamente para a gente tentar aplicar a melhor forma de interpretação daquele CPC, que, de novo, pessoal, era o início do CPC. Nem o auditor estava confortável se deveria consolidar ou não. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Criamos um grupo multidisciplinar entre contadores, advogados, auditores, para entender se a nossa demonstração financeira deveria ser consolidada. A resposta é sim. Hoje, a nossa demonstração financeira ela é consolidada. E como que a gente resolveu esse imbróglio de uma associação ter lá uma linha de RPJ e contribuição social? É uma demonstração financeira de 4 colunas. Você tem a demonstração consolidada e a demonstração individual. E você coloca todas as explicações nas notas explicativas. Então, foi um primeiro case, poxa, bem legal, uma participação ativa do controller dentro do desenrolar desse problema, né? Ou desse problema de interpretação ou de convergência da interpretação de uma norma contábil por diferentes profissionais. Um segundo case que eu gosto de comentar com vocês, de novo, pessoal, só fazendo esse reforço para vocês, são casos públicos. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui agora é um caso público. Aqueles que eventualmente não conheçam, galera, Google e Valor Econômico tem um histórico dessas reportagens à época. No exercício de 2016, quem era o auditor da Ambima na época era uma empresa conhecida por todos vocês, chamada Deloitte. Tá? Em 2016, a Deloitte teve um problema regulatório. Tá? Existe um órgão, tá? Um órgão americano que a sigla é PCAOB. PCAOB. Ele é o regulador dos auditores nos Estados Unidos. Ou seja, ele é o auditor das empresas de auditoria. E é natural que esse órgão, no cômputo do trabalho deles, das empresas que têm ações listadas na Bolsa Americana ou tem alguma relação com a Bolsa Americana, que ele revise os papéis de trabalho dos auditores. É algo normal, é algo natural, é como se fosse uma fiscalização da Receita Federal dentro da empresa que os senhores trabalham. Tá? Em algum momento, eles pegaram 2 empresas, uma empresa a Gol, outra empresa a Oi. Eles pegaram, levantaram e falaram, não, eu quero revisar os papéis de trabalho do auditor que auditou essas 2 empresas, salvo não engano, no exercício de 2013. Tá? Isso foi no exercício de 2016 que eles fizeram essa análise, essa verificação. Pois bem, eles pegaram, né, 9 sócios da Deloitte que violaram algumas normas da profissão de auditor. Tá? E para tentar encobrir esse erro e enganar o órgão regulador, aquela mentirinha que você conta na declaração do imposto de renda, sabe, pessoal? Então, assim, eles tentaram fazer isso. 9 sócios da Deloitte foram pegos nesta fraude. Tá? Então, assim, o que isso acarretou? Ficou caracterizado como fraude. Ficou caracterizado como fraude. Esses 9 sócios foram demitidos. Alguns deles sofreram sanções no Brasil, perderam os registros como auditores. Tá? É só vocês darem um Google aí que vocês conseguem todos os detalhes desse case da Deloitte envolvendo o PCAOB americano, envolvendo as demonstrações financeiras de Gol e Oi. De novo, o problema não estava na Gol e na Oi. O problema estava nos papéis de trabalho dos auditores. Entendeu? O que isso resultou para a Deloitte? Multas de 33 milhões de reais. Tá? Tudo isso para dizer o seguinte, o cara teve um problema nos Estados Unidos. Eles pagaram multas de 33 milhões de reais. E o que a Ambima tem a ver com isso? Pô,
O cara me auditava. Ele assinava a minha demonstração financeira. Tá? Eu, controller, enxergando o risco de imagem, convoquei uma reunião extraordinária do meu conselho fiscal e disse: senhores conselheiros, temos um potencial risco de imagem. O meu auditor está sendo penalizado pelo órgão regulador dele na maior economia do mundo. Eu quero conviver com um balanço auditado pela Deloitte. O meu conselho fiscal foi unânime. Tiago, troca. Não queremos incorrer em potencial risco de imagem. Então, pessoal, percebam a importância da posição de um controller, tá? No que diz respeito à avaliação técnica de norma contábil, mas também na avaliação de potenciais riscos. Seja risco financeiro, seja risco de fraude, seja risco de imagem. Então, assim, vocês como controllers, vocês têm uma responsabilidade muito grande. É uma profissão muito bonita. Eu adoro o que eu faço. Eu sou muito feliz na empresa que eu trabalho. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Tá? Hoje, a Deloitte, ela resolveu esse problema, ela afastou esses sócios, ela aumentou o nível de governança dela. Eu conheço os sócios da Deloitte até hoje, e o que eles nos relatam é o seguinte: Tiago, a empresa, no final do dia, ela saiu mais fortalecida do que antes. E se você liga para o sócio da KPMG ou para o sócio da Price, ele fala a mesma coisa, mas só eles falam o seguinte: o mercado se fortaleceu por conta de uma autuação que um concorrente teve. Entendeu, pessoal? Então, assim, houve um problema. O controller externalizou o problema para o seu conselho fiscal, externalizou, tomamos uma atitude pontual, mas hoje, se eu tiver que contratar a Deloitte, eu contrato de olho fechado. Entendeu? Então, assim, avaliação de riscos, pessoal, isso também precisa estar no mindset de vocês. Então, a história traz alguns casos, né, com relação a problemas com empresas de auditoria, que foi aquele caso com a Arthur Andersen lá no início do ano 2000. Às vezes a gente comenta, tem esse caso agora que você está trazendo com a Deloitte, mas isso tudo sempre conectado com independência, sempre conectado com legitimidade, sempre conectado com a possibilidade de que aquele fato pontual que aconteceu, ele possa transmitir impacto de imagem para os clientes, por exemplo. Então, isso daí foi bem rica a sua colocação. Meu caro, a gente está aqui em outubro de 2020, e eu acredito que qualquer conversa, seja ela mais formal ou informal, seja ela tomando uma bebida ou não tomando uma bebida, vai acabar caindo no assunto que estamos vivendo com relação a esse momento tão especial da humanidade, que todos foram impactados, sejam de uma forma com problema de trabalho, com trabalho em casa, seja com uma forma de perdendo um ente querido. Muitos processos foram acelerados que a sociedade estava ali engatinhando com alguns pontos e, de repente, todo mundo teve que abrir a caixa de ferramenta e colocar tudo para fora, de estruturação de trabalho remota. Como que a Ambima, pontualmente aí com as suas frentes, se envolveu, se desenvolveu com isso tudo, especialmente de março de 2020 para hoje? Já caminhando para o nosso... meu amigo, assim, só essa pergunta aqui, bicho, nós temos que marcar uma outra live aí para contar para o pessoal aí como é que isso se desenrolou. Mas, assim, Luciano, de uma forma bem ampla, nós tínhamos uma política de trabalho remoto na Ambima, tá? Antes da pandemia. Essa política de trabalho remoto, por exemplo, ela permitia que uma vez por semana, né, obviamente alinhado com o seu chefe, você trabalhasse remotamente, tá? E o nome é política de trabalho remoto, tá? O que quer dizer isso? É home office? É home office.
Mas por que chama trabalho remoto? Cara, você pode trabalhar remotamente de um coworking. Você pode trabalhar remotamente da sua casa. Você pode trabalhar remotamente de uma área comum do seu prédio. É política de trabalho remoto. Trabalho de qualquer lugar, exceto no escritório. Entendeu? Era algo facultativo. Quando a pandemia começou, a gente migrou de um trabalho que a gente chama, né, um trabalho presencial. Tudo bem que eu tinha uma política de home office, mas era um único dia. Tá? Nós migramos de um trabalho presencial para o que nós aqui internamente chamamos de trabalho em contingência. Ou seja, era algo presencial e da noite para o dia aquilo virou 100% remoto. Viramos a chavinha, fechamos os escritórios, lockdown, todo mundo em casa. Atualmente, nós ainda estamos trabalhando dessa forma de contingência, tá? Estamos retornando para os nossos escritórios de uma forma lenta, de uma forma gradativa. Lá no futuro, quando a OMS suspender a declaração de pandemia mundial e tal, e a situação voltar ao normal, nós revisaremos a nossa política de trabalho remoto, visando a expansão. E por que nós estamos fazendo isso? Nós descobrimos que tem ganhos de eficiência, tem ganhos de qualidade de vida, tem ganho financeiro, o funcionário ter autonomia para, em situações pontuais, em dias pontuais, ele trabalhar de forma remota. Como que isso foi construído? Na Ambima, nós participamos do comitê executivo, junto com os meus outros colegas e o nosso chefe. Lá no início, nós transformamos o comitê executivo em um comitê de crise. Importante dizer que uma decisão muito assertiva que nós tivemos naquela época, nós assumimos publicamente que nós, como instituição, nós não tínhamos todas as respostas. Nós íamos buscar todas essas respostas juntos. Tá? E tomamos diversas iniciativas com dois grandes focos: pessoas e informações. Nós contratamos infectologistas para nos assessorar no seguinte sentido: como que eu cuido dos meus funcionários se eventualmente eu precisar voltar para o escritório? Tá? Que cuidados eu tenho que ter no meu escritório quando eu for reabrir os escritórios? É aquela história, álcool gel para tudo quanto é lado, você organizar o fluxo de pessoas dentro do escritório, limite de pessoas no escritório, limite de pessoas numa sala de reunião, uso de máscaras. Estou falando com vocês aqui porque eu estou numa sala fechada e eu sozinho. A minha máscara está aqui. Assim que eu levantar dessa cadeira que eu estou e sair por essa porta, eu sou obrigado a usar minha máscara. Entendeu? Então, assim, nós tivemos que nos reeducar. Lembrem lá atrás que eu falei? Aprender, desaprender, reaprender. Eu tive que rever várias questões dentro do nosso escritório. A Ambima, como instituição, nós contratamos um apoio psicológico. Por quê? Pessoas diferentes, experiências diferentes, histórias de vida diferentes e doenças diferentes. Então, assim, algumas pessoas precisaram, sim, de apoio psicológico. Algumas pessoas tiveram Covid. Algumas pessoas perderam parentes próximos com Covid. Como que a empresa, como que a instituição consegue ajudar essas pessoas? Oferecendo apoio psicológico. Tá? Passamos a fazer eventos semanais em nossa rede de comunicação interna chamada Workplace. Nós chamamos esses eventos semanais de Check-in Ambima. Tá? Com a participação de executivos, com a participação de gestores, com participação de médicos, com participação de infectologistas, com pessoas de mercado, conversando com as pessoas. Quando nós anunciamos o plano de retorno aos escritórios em meados de julho, nós começamos a voltar para o escritório em agosto, nós anunciamos através de uma live interna feita no Check-in Ambima. Fizemos lives com temas relacionados à saúde, temas relacionados a fake news. Pessoal, cuidado com esse tema, estamos em época de eleição, tá? Eleição municipal, cuidado com fake news, chequem as informações. Existem fake news
no âmbito de uma eleição municipal e existe fake news no âmbito financeiro. Existe fake news no mercado financeiro. Então, nós entendemos como algo importante conscientizar os nossos funcionários nesses temas relacionados a fake news. Falamos de cybersecurity, porque, poxa, não é eu colocar o funcionário em casa, dar ele um notebook, um acesso à internet e o cara trabalhar lá. Não, muitas das vezes nós lidamos com informações privilegiadas, com informações que eu não posso comentar por regras de compliance. Então, que cuidados eu preciso ter como profissional fora do escritório com os dados da empresa? Lembram que eu comentei da LGPD? Então, assim, precisamos orientar os nossos funcionários. Em algum momento, nós fizemos uma live falando da atividade de distribuição de produtos de investimento para os nossos funcionários, tão logo aquele case de Itaú versus XP surgiu no mercado. Eu precisava dizer para os meus funcionários qual é o papel da Ambima dentro desse contexto. Falamos de investimentos pessoais, falamos de previdência privada, enfim, nosso retorno ele é gradativo, ele é escalonado, ele está limitado a uma presença no escritório de até 50% das pessoas. Hoje, aqui no escritório, não deve ter 20% da minha força normal de trabalho. Então, pessoal, de março até hoje, a gente aprendeu uma série de coisas novas, estamos tendo uma série de cuidados com os nossos funcionários, cuidados estes que muitos deles estão tendo a oportunidade, através do conhecimento, de levar esses cuidados para dentro da sua família, para dentro do seu núcleo familiar, e ele, dentro da casa dele, da família dele, ser um agente de mudanças. Tá? Então, assim, todos nós, como sociedade, estamos tendo uma oportunidade ímpar. A nossa geração, tá? Seja você com uma idade um pouco mais avançada, seja você uma idade dos 18, 19 anos, um adulto, início de faculdade, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar e nós tivemos uma evolução exponencial como pessoas, como ser humano, como sociedade com essa pandemia. Não vamos deixar isso se perder. Meu caro, a gente está chegando aqui perto já de 2 horas, queria realmente, de papo, né? Queria realmente aproveitar mais. Já vou adiantar que novos convites irão surgir. Eu vou levantar a bola aqui para você fazer um fechamento. Boa. Depois eu faço aqui os devidos agradecimentos. Legal, meu amigo, legal. Bom, primeiro, sinta-se abraçado, meu querido amigo, companheiro, colega de profissão. Muito obrigado pelo convite, tá? Cara, eu fico completamente à disposição para outros papos que você quiser marcar. Você deve ter percebido, eu falo pra caramba, mas enfim, eu gosto disso e eu sinto uma satisfação pessoal muito grande em participar desse tipo de bate-papo, entendeu? Como eu comentei com vocês, eu sou feliz na empresa que eu trabalho, eu sou feliz na profissão que eu tenho, e eu acho que a gente deve buscar a felicidade acima de tudo. Então, alunos, espectadores, colegas de profissão, professores, quem estiver assistindo aí esse nosso bate-papo, fiquem à vontade de me contactar via LinkedIn para a gente bater um papo, trocar experiência, trocar ideias, tá? E fica aí completamente o convite aí aberto a todos vocês. Eu gostaria de deixar 2 mensagens, pessoal, para todos vocês aí que tiveram aí a paciência de nos assistir aí até agora. Estudem, leiam. O mundo está mudando, e o mundo está mudando muito rapidamente. Como eu comentei com vocês, o que eu aprendi na faculdade quando eu tive o prazer, a satisfação de conhecer o Luciano, já mudou e vai continuar mudando. E se eu parar de estudar, eu vou ficar parado no tempo, eu vou perder meu emprego e eu vou perder minha renda. Ninguém quer isso. Entendeu, pessoal?
o que eu comentei com vocês. Quando eu fui convidado a assumir a área de facilities da empresa, eu não entendia nada dessa área. Eu tive que sentar, estudar e correr atrás, e estamos aí até hoje. As oportunidades, elas aparecem. E a gente precisa estar preparado. Se a gente não estiver preparado, a gente tem duas opções. É correr ou entender. De novo, vocês são os gestores da carreira de vocês. Por fim, pessoal, eu convido todos vocês a conhecer a homepage da Ambima. Nós somos uma associação muito séria, nós existimos há mais de 45 anos, somos o resultado da fusão de duas outras associações, chamada Ambid e Andima, tá? E tudo isso hoje está consolidado na Ambima. Nós temos muito conteúdo gratuito nas nossas plataformas digitais, seja no LinkedIn, no Facebook, em todas as plataformas, muito conteúdo voltado à educação financeira, conteúdo técnico voltado a índices, a rankings, enfim, somos a casa do mercado de capitais brasileiro, temos muito orgulho em ter essa posição no país. De novo, Luciano, obrigado, estou à disposição. Pessoal, conheçam a Ambima, a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem. De coração, muito obrigado, Luciano. Bom, meu caro amigo, assim, eu tenho que realmente manifestar aqui o prazer de ter batido esse papo com você. Está guardado, vai ficar registrado, vai ficar aí publicizado para a gente poder, num futuro, sempre recordar. E breve a gente vai ter a oportunidade, quando isso tudo se resolver, se acalmar, de encontrar novamente, de vivenciar aí aqueles papos que a gente já, de vez em quando, o Papai do Céu nos permite que a gente tenha. Então, assim, agora fazendo assim, um contexto mais sério aqui no agradecimento, realmente eu quero, como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, agradecer aí sua dedicação, não somente na entrevista de agora, mas toda troca de informação que a gente teve aí durante essa semana toda. E eu agradeço assim, o seu tempo, a contribuição para essa conversa. Não foi troca de experiência, foi eu que peguei muita coisa aí, né, com a sua vivência prática, e acredito que aqueles que, como você disse, tiverem paciência de assistir esse vídeo aqui, poderão ter um amplo conhecimento das atividades que envolvem o controller, que envolvem as atividades mais próximas daquelas que você executa aí na Ambima. Eu acredito que o objetivo da energia que gastamos aqui, o objetivo ele foi cumprido no sentido de você conseguir trazer aqui para a mesa aqui, essas informações tão ricas. Fecho, sinta-se também abraçado. Vamos aqui encerrar aqui a nossa gravação e a gente... Legal, muito obrigado. Um abraço, meu caro.